Fala galera, tudo bom, cara? Que saudade de vocês, saudade desse programa, saudade do Gran Curso Online, né? Na semana passada eu tive um compromisso maravilhoso no presencial do Gran Curso, aí eu não pude comparecer, né? E como o programa é ao vivo, não pôde ter programa. Não ia fazer igual aquelas lutas lá que o cara fala que é ao vivo e não é. Tem que ser aqui, minha irmã, 8 horas em ponto, ao vivo, pré-jogo é aqui, né? Sport TV, pré-jogo é aqui. Depois você vai ver. E hoje, inclusive, tem um jogo sensacional, né? Uma grande final com dois grandes times, a Ponte Preta e o Lanús. Que jogo michuruca, né, galera? Mais importante é estudar. Tranquilo, galera? Então, um recado aqui. Nesta sexta próxima, nós vamos realizar lá no Gran Curso Presencial, na unidade do SIG, um Luaula. Luaula legal pra caramba, voltado para a Secretaria da Educação. R$ 80 o Luaula, diversos professores, né? O curso chamou de Noite das Estrelas, né? Porque tem o Ivan Lucas lá, tem o Urani, por isso estrelas, né? Então vale a pena conferir, vai ser bem bacana. E aí, família, é o seguinte, o assunto de hoje é transitividade verbal. Transitividade verbal. Dá uma olhadinha na tela, pra gente situar aqui o raciocínio, chamar você de volta para começar a falar sobre isso. Transitividade verbal, eu costumo dizer que é o grande carro-chefe da sintaxe da língua portuguesa. Como assim carro-chefe da sintaxe? Galera, se você entende de verdade, né, o conceito de transitividade verbal, você entende as funções sintáticas do português. Você não tem dificuldade em reconhecer um objeto direto, um objeto indireto, um adjunto adverbial, um predicativo, entre outras funções sintáticas, beleza, galera? Então é um assunto de extrema relevância para qualquer prova de concurso público. Essa aula eu sugiro que você veja, reveja e sempre que for fazer um concurso tenha contato com isso, beleza? Porque é um assunto importante. Transitividade está ligada a dois assuntos legais dentro da língua portuguesa, que é a função sintática e regência. Por que regência? Lá na tela você vai ver. Tá aqui, ó. Tem algumas orações, né? 6 orações para a gente analisar aqui no nosso programinha. O aluno comprou as apostilas referentes ao seu concurso. Nós temos aqui uma oração, né? E só é oração, minha galera, porque tem verbo. Eu costumo dizer nas minhas aulas, para todos os alunos, que o grande passo, o primeiro passo, o pontapé inicial para qualquer análise sintática é chamar o verbo de verbo, é reconhecer o verbo. O aluno comprou as apostilas. Quem é o verbo? Adivinha quem é o verbo? O verbo é comprou, galera. Vai lá e sublinha o verbo, lá na tela. Sublinhou o verbo. Show de bola. Quem comprou? O segundo passo é sempre achar o sujeito. Achou o verbo, acha o sujeito. Esse é o nosso, né? O nosso guia aqui da sintaxe. Achou o verbo, achou o sujeito. Lá na tela. Quem comprou as apostilas? O aluno. Então eu tenho um sujeito, tenho o verbo e você já pode chamar todo mundo que sobrou de complemento. Fazendo isso, família, você acabou de encontrar o sistema SVC. Olha que bacana o sistema SVC aí. Sistema SVC é sujeito, verbo e complemento, é a oração em si. E aí a gente lembra a época escolar. Aqui comigo no fundo dos meus olhos, isso aí. Lá no universo escolar, nós aprendemos transitividade verbal de uma forma um pouquinho complicada, né? A gente tenta decorar os verbos transitivos, tenta decorar quais são os verbos intransitivos e pior, a gente acha que um verbo é transitivo unicamente porque ele exige complemento. Quem aqui não lembra que um verbo transitivo é um verbo que pede complemento, que tem sentido incompleto? Isso é muito perigoso, cara. É muito tênue a diferença entre um verbo transitivo e um verbo intransitivo. Só que é o seguinte, não é a capacidade de pedir um complemento que faz um verbo ser transitivo. Eu vou provar para você isso agora, olha para lá, por favor. O verbo comprou. Na hora de analisar este verbinho aqui, muita gente pensa assim, ó, quem compra, compra algo, não é? Se você pensar nesse verbo solto, o aluno comprou, falta alguma coisa. Então eu vou escrever isso aqui lá, vai lá.
Eu aprendi assim no meu ensino médio, né? Fundamental não, no ensino médio. Aqui, ó, o aluno comprou. Eu aprendi que para saber se esse verbo aqui é transitivo ou não, eu teria que ver se ele tem sentido completo. E o comprar é um verbo que não tem sentido completo. Repara comigo. Quem compra, compra algo. Então eu posso falar que o comprar é um verbo transitivo sempre? Isso não vai existir no português, galera. Olha para cá. A transitividade de um verbo, concurso público, tá? Aqui a gente está falando em concurso público. A transitividade de um verbo vai depender da capacidade que um verbo tem de ter um alvo, de ter alguém a que a ação se dirija, a ação do verbo se dirija. Quer ver? O aluno comprou. Se você pensar que o comprar não tem sentido completo, você vai chamar o comprar sempre de verbo transitivo. Quem compra, compra algo. Mas em prova não existe análise sem contexto. Não existe pegar um verbo solto e chamar de transitivo. Pegar um verbo solto e chamar de intransitivo. Isso é um erro. Isso leva a gente ao erro e leva a gente a se confundir. Quer ver? Lá na telinha lá. Compara, por favor, o verbo comprar na primeira e na terceira oração aqui, galera. O aluno comprou as apostilas referentes a seu concurso e as alunas compraram bastante. Compraram é o verbo, destaquei. Quem compraram? As alunas. Achei o sujeito, achei o verbo e achei o complemento. É o mesmo verbo, tanto na primeira quanto na terceira. Mesmíssimo verbo, comprar. Se você for pensar de modo solto, o verbo comprar exige complemento. Quem aqui não concorda comigo? Que quem compra, compra algo. Então, em tese, é um verbo que exige complemento. Em tese, é um verbo transitivo, né, galera? Só que não é assim que você vai analisar. Para analisar um verbo dentro de uma oração, você não pode tirar o verbo da oração. Isso é um erro, cara, tá doido. Tirar o verbo da oração é pedir para errar. Você tem que analisar o verbo dentro da oração. Você quer ver no Língua Afiada como é que funciona isso? Vai para a tela. O aluno comprou as apostilas referentes a seu concurso. Quem comprou? O aluno. Pensa comigo que a ação de comprar é praticada pelo aluno? Agora eu quero que você pense comigo, junto comigo, se a ação do verbo comprar se encerra nele, ou tem um alvo, ou tem algo sendo comprado. Comprou alguma coisa? Tem alguém sofrendo a ação de ser comprado? Tem um alvo? Pensa comigo. O aluno comprou as apostilas. Quem comprou? O aluno. Nesse contexto, o verbo comprar não para. A ação do verbo não se encerra no verbo. Ela atinge as apostilas. Olha aqui, ó. O aluno comprou o quê? As apostilas. Você reparou que a ação do verbo, galera, olha aqui. Transita. Tem quem compra e tem o alvo da compra. Tem quem compra e tem quem é comprado. Sim ou não? Então a ação do verbo, galera, Brasil, transita. Se a ação transita, não demole. O verbo é o quê? Adivinha? Se a ação transita, o verbo é transitivo. Escreve lá. Você vai escrever. Se a ação transita, o verbo é transitivo. E o verbo transitivo na língua portuguesa, ele pode ser direto e pode ser indireto. Qual a diferença? Um verbo transitivo direto vai ter um complemento sem preposição. Um transitivo indireto vai ter um complemento que é o alvo com preposição. Naquele contexto, olha para lá, por favor. Entre comprar e as apostilas não tem preposição. Você não vê preposição aqui. Então ele é um verbo transitivo direto. Agora, olha o comprar nesta frase. É aqui que é o grande lance de concurso público. É aqui que você não pode dar mole. Porque olha só. As alunas compraram bastante. Comprar é o verbo. Eu sei que quem compra, compra algo. E eu sei que se eu tirar o bastante, o verbo exige complemento. Você está vendo o erro? Se eu tirar o bastante dali, o verbo vai exigir complemento. Por isso, então, ele é transitivo? Não é por isso que ele é transitivo, galera. Olha que beleza. As alunas compraram bastante. Quem compraram? Lá na tela, só na tela. Quem compraram? As alunas. Agora, pensa comigo. A palavra bastante é o alvo da ação do verbo? Não. A ação do verbo atinge a palavra bastante? Não. Mas aqui em cima atinge a apostila. Você está vendo aqui? Tem quem compra e tem quem é comprado. Aqui embaixo só tem quem compra, as alunas. A palavra bastante não é o alvo do verbo, galera. Então nós não estamos lidando com um verbo cuja ação
transita. Olha aqui. As alunas compraram bastante. Eu sei que quem compra, compra algo, mas nessa frase não. O bastante não é o que elas compraram. Então a ação do verbo não transita, ela se encerra no próprio verbo. Então olha aqui. As alunas compraram o celular. Transitivo, compraram algo. Agora, as alunas compraram bastante, não transita, não tem o trânsito, não tem ninguém sendo o alvo do verbo. Então, o verbo comprar nesta frase é um verbo, família, intransitivo. Ué, professor, como é que pode isso, comprar ser intransitivo? Podendo, pô. Toda análise depende do contexto. Lá na tela. Os filhos necessitam do apoio dos pais. Quem necessita? Os filhos. Pensa no verbo necessitar. Ele se encerra no próprio verbo ou tem algo aqui, ó, de que eles necessitam? Quem necessita, necessita de algo. Então o verbo envolve tanto filhos quanto apoio. Filhos é quem necessita, apoios é aquilo de que eles necessitam, tá vendo? Então o verbo transita, galera. Só que agora ele é um verbo que transita com preposição, transitivo indireto. Olha que bacana. O verbo transitivo direto não pede preposição. O verbo transitivo indireto vai pedir preposição. E quem é que completa o verbo transitivo? Pensa comigo aqui, ó, na câmera da verdade. Corta pra mim. Se o verbo transita é porque ele atinge um complemento, né? E se o complemento é atingido pela ação do verbo, ele é o alvo do verbo. E se ele é o alvo, ele é o objeto. Se eu critico o político, quem é o objeto da minha crítica? O político. Se eu soco o político, quem é o objeto do meu soco? O político. O objeto, então, quem é o alvo, né? Aqui, ó, as apostilas são o alvo, porque o verbo transita. Então, apostilas, objeto. Só que é objeto o quê? Direto. Já aqui embaixo, no necessitam, o objeto tem preposição que o verbo pede. Então, é objeto o quê, galera? Indireto. Ah, rapaz, olha que beleza. Se o verbo exige um objeto com preposição, se o verbo pede a preposição, ele é objeto indireto. Esse D só tá aqui porque o verbo pede. Tá certo? Beleza? Vai pra tela. As fãs aguardam na fila. Tá aqui o verbo aguardam. Quem é que aguarda? As fãs e complemento na fila. Você tá vendo aqui? Que beleza? Pensa comigo aqui, família, nós dois. Quem aguarda, aguarda algo. Quem aguarda, aguarda algo. Mas olha para essa frase. Compara, por favor, as fãs aguardam na fila com isso aqui, ó. As fãs aguardam o cantor. Quem aguarda? As fãs. Pensa comigo no ato de aguardar. No ato de aguardar. As fãs aguardam o cantor. Quem aguarda? As fãs. Quem é aguardado? O cantor. Reparou que a ação transita? Aguardam alguém. Alguém é aguardado? Lá na tela. Se a ação transita, o verbo é transitivo, galera. Tem preposição? Não. Então é transitivo direto. Agora, olha o aguardar nesta frase. As fãs aguardam na fila. Quem é que aguarda? As fãs. Fila é aquilo que elas aguardam? Não é. Repara que a ação do verbo não transita. Então ele é o quê? Intransitivo. Mas, professor, pelo amor de Deus, são dois verbos intransitivos que na frase apresentam um complemento. Quem é que completa o verbo intransitivo? Família, quem completa o verbo intransitivo não pode ser objeto, porque senão ele seria transitivo, né? Quem completa o verbo intransitivo, fixa na cabeça, é o adjunto adverbial. É um advérbio, né? Ó, bastante é advérbio, então é adjunto adverbial. Na fila é adjunto adverbial, uma locução adverbial. Tranquilo ou não tranquilo? Beleza? Na tela aqui, ó. O jornal dedicou uma página ao episódio. Quem dedicou? O jornal. O que foi dedicado, gente? Dedicou o quê? Quem é o alvo da dedicatória? Uma página. Transitou, não transitou? Pô, então é um verbo transitivo. Só que esse verbo transitivo ele exige dois objetos. Um que sofre a ação de ser dedicado e aquele que recebe, a quem se dirige. Dedicou algo a alguém, recebe. Então são dois objetos presentes aqui. Um sem preposição, objeto direto. Outro com preposição, objeto quê? Indireto. Então nós estamos diante de um verbo que transita duas vezes. Vai chamar de bitransitivo ou, o que eu prefiro,
direto, transitivo direto e indireto. Dois objetos, dois alvos do verbo, um que sofre e um que recebe, lá na tela. Verbo transitivo direto e indireto. Beleza? Olha a frase final. Então aqui, ó, já vimos um verbo transitivo direto, já vimos um verbo intransitivo, né? Agora, olha só, o livro está desatualizado. Comigo aqui no fundo dos meus olhos. Estar desatualizado é uma ação? Não. É um atributo, é uma característica, é uma aparência. O verbo, quando a ação transita, é transitivo. O verbo, quando a ação não transita, é intransitivo. E o verbo que nem tem ação, ele é chamado de verbo de ligação, galera. Verbo de ligação. Olha que tranquilo. O livro está desatualizado. Quem está desatualizado? O livro. Sujeito, verbo, complemento. Olha que bacana. Estar desatualizado é uma ação? Não é uma ação. Não é uma ação. É um atributo, é uma aparência, é uma característica. Então, olha que legal. O livro está desatualizado. Verbo de ligação, o estar, porque não é uma ação. E esse cara aqui, que é um atributo do livro, ó, se você trocasse livro por apostila, ficaria apostila está desatualizada. É chamado de predicativo. Galera, olha pra cá, por favor. Tem um videozinho nosso do Língua Afiada, que eu falo assim, ó, o título do vídeo é Verbos de ligação, você sabe quais são? Porque a gente sempre acha que sabe, né? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Para esses verbos serem de ligação, tem que ter um atributo, senão esquece. Se não tiver atributo, esquece. Olha lá, o livro está desatualizado, olha lá na tela. Estar desatualizado é uma ação? Não é. Não é uma ação. Beleza? Aí eu te pergunto, desatualizado é um atributo do livro? Sim, é um atributo do livro. Então tá aqui o predicativo. Verbo de ligação realmente. Por que isso? Porque olha só essa frase aqui, ó. O livro está velho. E o livro está sobre a mesa. Quem está velho? O livro. Quem está sobre a mesa? O livro. Os dois são de ligação? Claro que não. Só é de ligação se tiver atributo, tá? Velho é atributo do livro? É. Então eu posso chamar de ligação. Beleza? A apostila está velha. Os livros estão velhos. Verbo de ligação, expressa atributo. Agora aqui, sobre a mesa não é atributo. Sobre a mesa é onde o livro está. Está trabalhando com onde? Está trabalhando com adjunto adverbial. E se o complemento de um verbo é adverbial, vou voltar para te mostrar. Complemento do verbo adverbial, o verbo é o quê? Intransitivo. Então, vale a pena conferir, galera. Verbos de ligação, você sabe quais são? Né? É o título do nosso videozinho que explica bem melhor isso, com mais detalhes, só para isso, né? Foi feito só para isso o vídeo, tranquilo, galera? Dá uma olhadinha, por favor, na tela que eu quero continuar com você. Vou apagar bonito aqui, né? Vamos lá? Mais algumas aqui, ó. Sua reclamação não procede. O que que... Opa! O que que não procede? Sua reclamação. Vê se a ação do verbo atinge mais alguém. Não atinge. Não tem um alvo. A ação não transita. Verbo intransitivo. E esse verbo intransitivo, né, aqui, ó, não está apresentando um complemento. Olha agora, sobe a névoa, a sombra desce. Começou com o verbo, tá? Busque o sujeito. Quem é que sobe? A névoa. Achei o sujeito e achei o verbo. Molinho, né? São verbos intransitivos aí, ó, que nem complemento tem. Eles nem complemento têm, você tá vendo? Então é tranquilo, cara. Agora, olha só. Ele subiu a caixa. Ele subiu a caixa. Quem subiu? Ele. Pensa no ato de subir. Parou no verbo? Não, atingiu a caixa. Então aqui transita, transitivo. Agora, a névoa sobe? Fechou, intransitivo. A sombra desce, mesma coisa, tá? Aí, ó, verbos intransitivos. Mais um intransitivo bacana. Cheguei de Curitiba hoje. Quem cheguei? Eu. Curitiba sofreu a ação de ser chegada? Curitiba é o alvo do verbo? Não. Curitiba é de onde o cara chegou. Intransitivo. Então, olha aqui. Meus amigos gostam muito de peixe. Quem é que gosta? Meus amigos. Sujeito, verbo, complemento. Olha agora a diferença, gente, por favor. Porque quem é que gosta? Meus amigos.
E o que é o alvo desse gostar? Pensa com a lógica. Eles só gostam? Não, tem algo ali que é o alvo da ação. Gostam de quê? Gostam de peixe. Verbo transitor, verbo transitivo, indireto por causa da preposição. Você entendeu? No final da nossa aula eu vou botar um link para você baixar exercícios disso com gabarito para treinar. Mas olha, por favor, mais 3 orações. Vai! Apareceram um dia os meus livros, os meus primeiros livros, né? Quem apareceu, galera? Os meus primeiros livros. Sujeito, verbo e complemento. Quem apareceu? Os meus livros. Beleza. Agora, um dia sofreu a ação de ser aparecido? Não. Não sofreu ação. Então ele é um verbo intransitivo. E um dia vai ser adjunto adverbial. Se aqui o cheguei é intransitivo, de Curitiba é adjunto adverbial. Hoje é adjunto adverbial. Tá reparando que se relaciona com o verbo... Olha, esse verbo namorar, um verbo legal pra caramba. Ó, quarta noite, né? Galera aí. Olha aqui, ó. Ele namora a vizinha. Quem namora? Ele. E quem sofre ação? A vizinha. Verbo transita. Transita ou não transita? Ele namora a vizinha. Transita ou não transita, galera? Transita pra caramba. Agora a frase, ó. Ele namora no portão, lá na tela. Ele namora no portão. Quem namora? Ele. Portão sofre ação? Não. Viu que beleza? Não sofre ação. O namorar agora é um verbo intransitivo, você está vendo? E no portão é adjunto adverbial. Então, ser transitivo ou ser intransitivo é a capacidade que um verbo tem de transitar, da ação transitar. Ali, ó, o hipocondríaco morreu. Quem morreu? Hipocondríaco. Mole chamar de intransitivo, porque não tem complemento. E ninguém acreditou. Intransitivo. Mas se eu falar assim, ó, ninguém acreditou em você. Olha a diferença. Quem acredita nesse contexto acredita em alguém. Olha o alvo da ação aqui. Ele seria transitivo indireto. Beleza? Olha aqui. De lá você enxergará o horizonte. Quem enxergará? Você. Sujeito, verbo, complemento. Nesse contexto, quem é que enxerga? A palavra você. E quem sofre a ação de ser enxergado? O horizonte. Você está vendo? Verbo transitivo, direto. Mas se eu falar assim, ó, você enxerga bem. Quem enxerga? Você. Bem sofre a ação de ser enxergado. Não, olha aqui, olha pra mim. O bem sofre a ação? Não sofre. Então enxerga aqui é intransitivo e o bem é adjunto adverbial. Você entendeu o que é transitividade? Que é muito mais do que pede complemento ou não pede complemento. A gente erra se for assim, cara. Pensa se a ação transita, pensa se tem quem pratica a ação, quem sofre, se o complemento é um objeto. Quer ver? Vamos analisar aqui umas capas de revista. Vai lá. 40 dicas para seu filho comer melhor. Comer. Comer é um verbo transitivo, intransitivo, o quê? Ele é o quê? Se eu falar para você isso aqui, ó. Eu comi a maçã. Olha aqui, gente, eu comi a maçã. Olha pra cá, no fundo dos meus olhos, hein? Eu comi a maçã. Quem comeu? Eu. Pensa na ação. Nesse contexto, quem come, come algo, ó. Verbo transitivo, certo? Transitivo o quê? Direto, porque não tem preposição. Olha agora, gente, por favor. Eu comi no chão, né? Vamos comer no chão porque que é informalidade. Eu comi no chão. Eu comi ontem. Comi hoje. Quem comeu? Eu. No chão sofre ação? Não. A palavra ontem sofre ação? Não sofre. A palavra hoje sofre ação? Não sofre. Então o comer passa a ser intransitivo, você tá vendo? Olha a capa da revista lá na tela. Se fosse assim, ó, 40 dicas para seu filho comer peixe, seria transitivo. Ia comer algo. 40 dicas para seu filho comer frutas, seria transitivo, mas ele não é. Comer melhor. Se você falar assim, ó, hoje eu comi melhor que ontem. Quem comeu? Eu. Melhor sofreu ação? Não. Então o comer nesse contexto é um verbo intransitivo. Por mais que eu saiba que quem come, come algo em outros contextos. Por mais que eu saiba que em outros contextos o comer possa ser verbo transitivo. Beleza? Vamos ver outra capa de revista, vai!
ela pode decidir a eleição. Olha que bacana, rapaz. Que tranquilidade. Ela pode decidir a eleição. Quem pode decidir? Ela. E quem decide, nesse contexto, pensa com a lógica, pode decidir uma locução verbal. Tem algo aqui que pode ser decidido? Tem algo aqui que sofre a ação de ser decidido? Tem. Pode decidir o quê? A eleição. Você reparou que o decidir transitou? O verbo principal transitou? Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Olha a diferença na frase, só na frase. Aqui, ó. Ele decidiu ontem. Ele decidiu ontem. Quem decidiu? Ele. Nesse contexto tem algo sendo decidido, galera? Não tem. Então ele é um verbo intransitivo. Viu que beleza que é o português? O português é uma beleza, cara. Basta você entender a lógica, beleza? Vamos lá. A próxima capa da revista a gente tem uma foto um pouquinho triste do grande Cazuza, naquele estado terminal. Ele botou a cara, saiu na capa da revista, né, rapaz? Olha aqui. Cazuza. Uma vítima de AIDS agoniza em praça pública. Quem agoniza? Uma vítima de AIDS. Agoniza algo? Agoniza alguma coisa? Tem alguém sofrendo ação? Tem o alvo do verbo? Não, família. Então ele é um verbo que não transita, é um verbo intransitivo. E o em praça pública, por sua vez, vai ser adjunto adverbial. Beleza, galera? Você está vendo? Os verbos têm transitividade diferente dependendo do contexto. Você não pode simplesmente ver um verbo solto e chamar de transitivo. Ver outro verbo solto e chamar... Não, não é assim que funciona, tá certo? Lá na tela, família, vamos lá. Aqui a gente tem, na capa de um jornal, né? Quaresma dá novo ânimo a pescadores. Quem é que dá? O verbo é o dar, né? Quem é que dá? Quaresma. Ele dá o quê? O que que é dado? O que que é o alvo do dar? Novo ânimo. Então ele transitou uma vez, é transitivo. Novo ânimo é o direto, sem preposição, né? Verbo transitivo direto. Só que tem um outro objeto, galera, que recebe a ação. Quem sofre a ação de ser dado é novo ânimo. E quem recebe? Pescadores. Então é transitivo direto e indireto. Transitivo direto e indireto. Tranquilo ou não tranquilo? Dá algo a alguém. Aqui, ó. Renúncia do Papa expõe dilemas da Igreja Católica. Verbo expõe. Quem é que expõe? Renúncia do Papa. Pensa nesse contexto. O expõe para no próprio verbo ou tem algo sendo exposto? Quem expõe, expõe algo. Os dilemas da igreja, né? Expõe algo, verbo transitivo direto. Então, transitividade, olha ali, zumbis do crack afundam no crime. Afundam é o verbo. Quem é que afunda? Zumbis do crack. Sujeito, verbo, complemento. Compara essa oração com essa frase aqui, ó. Olha aqui. O tiro afundou o navio. Quem afundou, galera? Quem afundou? O tiro. Pensa no ato de afundar. Afundou quem? Afundou alguma coisa? Algo foi afundado? Sim, o navio. Verbo transitivo, tá vendo? Transitivo direto. Agora, zumbis do crack afundam no crime. Quem afunda? Zumbis do crack. O crime sofre a ação de ser afundado? Não sofre. Então ele é um verbo que não transita, ele é um verbo intransitivo. E se ele é um verbo intransitivo, no crime é adjunto adverbial. Você está vendo a importância de saber transitividade? Olha a importância. Comigo aqui, ó. Se você reconhece o SVC e reconhece a transitividade do verbo, automaticamente você vê isso aqui, ó. Com verbo transitivo direto, nós vamos ter objeto direto. Com verbo transitivo indireto, vamos ter objeto indireto. Com verbo transitivo direto e indireto, os dois. Com verbo intransitivo, adjunto adverbial ou ninguém, né? Ou ninguém. Com verbo de ligação, vamos ter o quê? Predicativo. Então, galera, saber transitividade implica saber as funções sintáticas do português, de todos os termos que se ligam ao verbo. Isso é importante demais, cara. Se a gente soubesse a importância da transitividade, a gente ia fazer milhões de exercícios para poder aprender isso aqui. Para nunca errar. Porque se você sabe ver a transitividade de um verbo, você sabe quem é que está lá no complemento.
Coisa óbvia, né? Olha aqui as frases. Eu escrevi uma carta. Quem escreveu? Eu. Lá na tela. Quem sofreu a ação? Quem recebeu quem foi o alvo da ação? Uma carta. Transitivo sem preposição, transitivo direto. Vai no YouTube, bota assim, ó, Fabrício Dutra, preposições, para você saber quais são as preposições, beleza? Eu escrevi para ela. Quem escreveu? Eu. Ela não sofre a ação de ser escrita, mas ela recebe a ação. Então transita também, né, galera? Só que agora transita com preposição, tá vendo? Transitivo indireto. Olha o terceiro exemplo. Eu escrevi uma carta para ela. Quem escreveu? Eu. Escrevi o quê? Uma carta. E ela recebeu. Eu tenho os dois objetos. Quem sofre e o beneficiado, quem recebe, a quem é destinada a ação do verbo. Então é um verbo transitivo direto e indireto. Olha agora. Eu escrevi bastante. Família, você, ao vivo, 8h31, vai me dizer. Esse verbo escrever aqui, ó. Qual é a transitividade? Pensa e fala, só na tela. Ele é transitivo direto? Não. Ele é transitivo indireto? Pensa com a lógica. Para ele transitar, para ele ser transitivo, ele tem que transitar. Eu escrevi bastante. Quem escreveu? Eu. O bastante, família, sofre ação? Pensa bem. Olha a diferença entre escrever uma carta e escrever bastante. O bastante sofre ação? Não sofre. Então o verbo não transita. Não tem aquilo que é escrito. Então ele é intransitivo. E se ele é um verbo, família, intransitivo, ele é um verbo que não transita. Quem é o complemento? Posso chamar bastante de objeto? Nunca, porque não sofre ação. Bastante é adjunto adverbial. Olha que beleza. Eu li o livro, transitivo, porque quem lê, lê algo, o livro lido. Agora, eu li ontem. Quem leu? Eu. Ontem sofre ação? Não. Então é um verbo intransitivo. Você está vendo? Qualquer verbo pode ser intransitivo, contanto que se comporte como um verbo intransitivo. Então, família, isso é mais contextual do que lexical. Muito mais do que saber o que o verbo é saber como ele é naquela frase. Nunca erre isso. Você não pode pegar o verbo falar e falar, caramba, falar, quem fala, fala algo, então é transitivo. Não, porque se eu falar assim, ó, ele falou bonito. Quem falou? Ele. Bonito foi falado? Não, então não transita. A transitividade, então, depende do contexto e apenas do contexto. Aqui eu tenho duas orações. Todos estavam cansados e todos estavam fora de sala. O estar é aquele famoso verbo que a tia disse pra gente que é de ligação, né? Só que para ele ser de ligação, você sabe, tem que ter atributo, tem que ter aparência, tem que ter predicativo, qualidade. Todos estavam cansados. Cansados é atributo do todos? É. Então é verbo de ligação. Todas estavam cansadas. Agora, todos estavam fora de sala. Fora de sala é atributo? Não. Fora de sala é o advérbio, é onde? Adjunto adverbial. Então, o estavam aqui é intransitivo. Então, aquela história de que os verbos são sempre de ligação, morre também. Você não vai pensar assim, tá? Próximo slide, a gente tem aqui uma Fala Nerd. Fala Nerd, né? Pergunta da Juliana. Acho que é a Juliana, esqueci. Se eu esqueci o seu nome, você me desculpa. Mas eu acho que é a Juliana. Ela mandou uma pergunta muito interessante, cara. Muito mesmo. Vai pra tela. Prova de que a tecnologia pode ser mais poderosa que o crime. Questão da banca CESP. Mais uma sespizofrenia, né? Como diz o meu amigo Fernando Pestana. Sugiro também que vocês vão lá, né, no YouTube ver a dica do Fernando Pestana. Fera, grande professor. Vai pra tela. CESP, galera. Ele falou que esse que aí, ó, pertence à mesma classe gramatical nos dois casos. Aqui e aqui. Olha que bacana. Galera, nos dois casos, a gente vai fazer um exercício bem legal. Prova de que a tecnologia pode ser mais poderosa que o crime. Você pode falar prova disso? Pode. Então, esse que aqui faz parte de uma oração subordinada substantiva. No caso, complemento de nome, completiva nominal, mas não é a hora de falar sobre isso, né? O que eu quero que você saiba é que se a oração pode ser trocada por isso,
Ela é uma oração subordinada, substantiva. E o que? Uma conjunção integrante. Vou escrever aqui, ó. Conjunção integrante, hein? O outro que faz parte de uma correlação, de uma construção que está aqui, ó. A tecnologia pode ser mais poderosa que, mais que, ou mais do que. Tanto faz, hein, galera? Olha aqui. Tanto faz falar mais que ou mais do que. Então, ó, é mais poderosa que. Esse que também é uma conjunção, só que é uma conjunção subordinativa, né? Oração subordinada e tal. E aí, pertence à mesma classe gramatical? Vou fazer uma pergunta bem inteligente para você. O pronome meu, possessivo, e o pronome aquele, demonstrativo, pronome possessivo e pronome demonstrativo, pertencem a classes diferentes? Pensa bem antes de responder. Um pronome possessivo e um demonstrativo pertencem a classes diferentes? Não, os dois são pronomes.